A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 16, e versículo de número 27 ao 33, que vai nos dizer assim: Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que o próprio Deus, ele justificou a Moisés. O próprio Deus mostrou que Moisés era a escolha dele. Aí eu lhe faço uma pergunta. Porque muitas vezes você quer se justificar. Porque muitas vezes você quer mostrar que Deus, ele está contigo, irmã. Tem pessoas falando inverdades ao meu respeito. Tem pessoas levantando injustiças, calúnias. E Deus, ele fala contigo, aprenda com Moisés. Da mesma forma que Moisés entregou a Deus a justiça, é tempo de você entregar a Deus a justiça. É tempo de você entregar a Deus aqueles que têm te feito ricandaramancho candaraia mal. Aleluia. Datã, Corá e Abirão estavam se opondo. Não era somente a Moisés, ao chamado de Moisés, a Arão, não. Eles estavam se opondo à vontade de Deus. Tem gente que está se levantando contra você. Mas Deus está dizendo, não é somente contra você, minha filha. Não é somente contra você, meu filho, é contra os meus propósitos na sua vida. Porque, irmãos, Deus escolhe a quem Ele quer. E as escolhas de Deus não é para ser humano nenhum entender. Não é para ser humano ricandaramanturabaia questionar. Deus havia separado Moisés. Deus o havia escolhido desde quando ele era bebê. Deus o protegeu, Deus o guardou. Moisés, ele viveu, meu irmão e minha irmã, os propósitos que Deus tinha designado para a vida dele. Cada fase, Deus colocava a mão na história de Moisés para o proteger, porque Deus tinha um plano na vida dele. Assim era a sua história. Deus tem um plano na sua vida. E tem muita gente que não entende que Deus lhe escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus escolheu você com um propósito e não tem invejoso que vai para isso. Ai, mãe, estão querendo o meu lugar, estão se levantando contra mim. Você observa aqui, irmãos, que o problema era o cargo. O problema era o destaque que Moisés estava tendo. Tem gente que não está suportando ver o que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que não está suportando o que Deus lhe escolheu, mas Deus está dizendo, você é escolha minha. Eu te escolhi, quando eu te escolho, eu mesmo, o Senhor, me responsabilizo por você. Deus, ele se responsabilizava totalmente por Moisés. E através dessa palavra o Senhor está dizendo, eu me responsabilizo por você. Eu me responsabilizo pelo chamado que eu tenho na sua vida. Eu me responsabilizo pela obra que eu tenho na sua história, mesmo que pessoas não gostem de Candaramanturabaia, mesmo que pessoas resolvam se opor, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Aleluia. Deus, ele tinha um propósito, meu irmão e minha irmã, para cumprir. E ninguém ia poder invalidar a palavra dele sobre a história de Moisés. Moisés era escolha de quem? De Deus. É como você. Você é escolha de quem? Não é de Deus? Não foi Deus que lhe chamou? Ah, irmã, mas Datã, Corá e Abirão estão fazendo rebelião. Estão se levantando para tentar me destruir.
estão se rebelando aqui, se juntando, rabacandaraço com outras pessoas para estar falando da minha vida. E Deus está dizendo, deixa as reuniões que eu vou parar. Deixa, porque eu vou mostrar que eu lhe escolhi e eu vou calar aqueles que têm se levantado contra ti. Declare comigo, chegou o tempo de Deus calar os meus inimigos. Chegou o tempo de Deus calar os meus inimigos. Irmãos, as pessoas não estavam se agradando. Se agradando por quê? Porque Deus havia escolhido a Moisés e Arão. Você observa que Datã, Corá e Abirão, eles começaram a dizer que Arão e Moisés, eles estavam se exaltando. Que eram eles que queriam estar naquele lugar, naquele destaque. Quantas pessoas olham para nós e nos julgam, não é verdade? E falam inverdades ao nosso respeito. Tá ali porque quer se aparecer. Tá nesse cargo ali porque quer chamar atenção. Só que não sabe da sua história com Deus, não sabe o que Deus ele tem contigo e fica falando bobagem. Tem pessoas que Deus ele vai marcar o encontro porque ele tem visto. Isso é confirmação de Deus para você. Ele tem visto palavras. Ele tem visto, meu irmão e minha irmã, atitudes de pessoas contra ti que ele não tem se agradado. As atitudes desses homens não estavam agradando a Deus, como as atitudes de algumas pessoas contra ti não estão agradando os céus. E quando Deus não se agrada de algo, ele mesmo resolve. Declare comigo, meu Deus resolveu fazer justiça e não tardará. O meu Deus resolveu fazer justiça e não tardará. Você observa aqui no versículo de número 3. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha a fala destes homens contra Moisés e contra Arão. Eles estavam dizendo que o povo tudo era santo, que o povo tudo era de Deus e que Moisés e Arão queriam se exaltar. Irmãos, com certeza, isso era muito doloroso para Moisés. Era muito doloroso Moisés ouvir aquilo. Por quê? Porque Moisés sabia que ele não estava se exaltando. Moisés sabia, meu irmão e minha irmã, que ele estava ali cumprindo uma ordem de Deus. Arão também sabia. Ambos foram escolha de Deus e não dos homens. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que é isso que tem lhe machucado. Que pessoas têm falado coisas que não são verdade a seu respeito. Você é a escolha de Deus, mas elas não querem entender. Aí elas começam a falar contra você, elas começam a se levantar contra você, começam a falar aquilo que não é verdade ao seu respeito, e isso é doloroso. É muito ruim, meu irmão e minha irmã, a gente ouvir aquilo que não é verdade. Porque nós sabemos que Moisés, ele relutou muito para aceitar esse chamado de Deus. Não era um chamado fácil. Moisés pediu ao Senhor para escolher outro, porque ele se achou incapaz. Moisés, ele pediu ao Senhor, Senhor, escolhe outro, pois eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Moisés, ele queria abrir mão do chamado, ele queria abrir mão do que Deus tinha com ele, mas você observa que isso não foi visto por Datã, Corá e Abirão, eles só ficaram na ambição de viver o que Moisés estava vivendo, achando que era só holofotes. Tem gente que olha para você e acha que é fácil manter esse casamento de pé, que é fácil manter essa empresa de pé, que é fácil continuar estudando, trabalhando, fazendo faculdade, se virando nos 30 muitas vezes, para fazer o que é para ser feito e ser alguém como Deus designou que você fosse, uma direção de Deus. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que Deus tem um propósito. Deus mandou você estudar, tem sido difícil, tem sido árduo, você está exausto, exausta. Mas tem gente que só quer ver, meu irmão e minha irmã, o seu resultado e tomar para si. Eles não veem o tempo do processo. Eles não contemplam o quanto é doloroso para você chegar onde Deus designou que você chegaria. As pessoas só veem o resultado. O problema aqui de Datã, Corá e Abirão, irmãos, e dos príncipes que estavam com eles, sabe o que era? Inveja. Eles só queriam o resultado de Moisés e Arão. Tem gente que só quer os resultados. Tem pessoas que só querem chegar nos patamares elevados, mas não querem viver o propósito, mas não querem viver o processo, mas não querem viver aquilo que você se abdicou para viver o que Deus designou para a sua vida. Porque assim, irmãos, muitas pessoas aqui deixaram seus sonhos, deixaram seus projetos de lado para viver os propósitos de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés.
Moisés deixou os projetos dele de lado. Moisés deixou uma vida de lado e Arão também. Para quê? Para viver os propósitos de Deus para a vida deles. Mas isso não foi visto por estes homens. Estes homens não contemplaram, irmãos, os propósitos, as dores, as angústias. Eles só queriam o resultado. Por isso Moisés entendeu. Deus vai fazer justiça. E Deus ele trouxe aqui para você entender. Eu vou fazer justiça. Declare comigo, o meu Deus vai fazer justiça. Eu creio que não tardará. O meu Deus vai fazer justiça. E eu creio que não tardará. Você observa que Moisés deixou bem claro. Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Ou seja, Deus vai mostrar para vocês que o que eu faço não é de mim. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã, que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar quem está falando. Deus vai mostrar quem está invejando. Ramam, churabasto. Porque tem gente aqui, irmãos, que está cercado de inveja. Tem pessoas aqui que estão cercadas de pessoas como Datã, Corá e Abirão e os príncipes que estavam com eles. Pessoas invejosas, pessoas traiçoeiras, pessoas que só querem galgar o resultado, mas não querem viver o que você viveu para chegar onde você chegou. Então Moisés estava deixando bem claro, Deus é que vai mostrar que as obras não procedem de mim. Deus é quem vai mostrar que foi Ele quem me escolheu. Declare comigo, meu Deus vai mostrar que Ele me escolheu e vai calar os meus inimigos. O meu Deus vai mostrar que Ele me escolheu e vai calar os meus inimigos. Deus vai calar, Deus vai parar os teus adversários. Versículo de número 29. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Ou seja, se eles morrerem por qualquer praga, se eles morrerem de qualquer outra forma, que não seja a que Moisés ia falar agora aqui, Moisés não era enviado do Senhor. Ou seja, Deus confirmaria que as palavras daqueles homens eram verdade contra Moisés. Mas se, aí Moisés diz, versículo 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Você observa que Moisés diz o quê? Eles desprezaram ao Senhor. Ele não diz assim, estes homens desprezaram a mim. E uma coisa inaudita vai acontecer, a terra vai se abrir, vai tragar eles porque eu sou Moisés. Não. Ele dá glória a Deus e ele diz o quê? Se levantaram contra o Senhor. Tem gente que pensa que está se levantando contra você, Moisés. Tem gente que pensa que está se levantando contra você, Arão. Mas Deus está dizendo, é contra mim. Naramam, churabaia. Não é contra você diretamente, é contra o teu Deus. Moisés deixou bem claro aqui que estes homens desprezaram o Senhor quando se levantaram contra os escolhidos de Deus. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que está perdendo a noção, está se levantando contra escolhidos de Deus, como Moisés e Arão. Você também é um escolhido, uma escolhida de Deus, e é Deus quem vai mostrar que Ele é na sua vida. É Deus quem vai mostrar que foi Ele quem lhe escolheu, e quando Ele escolhe, ninguém valida. Declare comigo, meu Deus me escolheu, e Ele vai mostrar que Ele é na minha vida. O meu Deus me escolheu, Ele vai mostrar que Ele é na minha vida. Irmãos, foi tão rápido. Deus assinou embaixo do que Moisés diz, que no versículo de número 31 acontece o que Moisés falou de maneira exata, irmãos. Deus testificando diante de todos que Deus escolheu Moisés e Arão. Vai acontecer algo aí que Deus vai testificar de que Ele lhe escolheu. E quem olhar de longe vai saber que Deus é na tua vida. Quem olhar de longe vai saber que você é a escolha de Deus e não dos homens. Se alguém está se alguém estava duvidando que Deus lhe escolheu, que Deus é na sua vida, Deus está dizendo a partir de agora, mostrarei. Diz o Senhor que você não é a escolha dos homens. Versículo de número 31. Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Irmãos, foi Moisés silenciar. Deus assinou embaixo as palavras de Moisés e a terra começou a se fender embaixo deles. Versículo 32. Abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Versículo 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Exatamente como Moisés disse que Deus confirmaria se ele fosse escolha de Deus, aconteceu. É Deus dizendo, Moisés e Arão, fui eu que escolhi. Não se intrometa
com os meus escolhidos. Arrasturiante. Olha Deus falando com Datã, Corá e Abirão, dizendo: saia do caminho dos meus escolhidos. Minha irmã e meu irmão, eu não sei qual é a terra que Deus vai abrir, vai tragar a gente, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Da mesma forma que Deus paralisou os adversários, aqueles que estavam se rebelando, aqueles que estavam criando contenda, confusão, discórdia entre os filhos de Israel contra Moisés e contra Arão, Deus está dizendo: assim será na tua vida. Eu estou paralisando aqueles que se levantaram contra ti, como Datã, Corá e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão. Você tem o dono e Deus lhe defende. Declare comigo: quem me defende é Deus, não os homens não. Quem me defende é Deus, não é os homens não. Aqui houve testificação de que Arão e Moisés eram escolha de Deus. E é isso que Deus arrasta o candará, ele fala contigo. Irei eu testificar, irei eu mostrar, irei eu calar algumas pessoas ao teu respeito, pois eu te escolhi e não abro mão de ti. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã, e ele vai mostrar de maneira clara que as escolhas dele ele defende. Oh, glória! Deus está defendendo pessoas aqui, irmãos, de reuniões. Deus está defendendo pessoas aqui de conversações. Porque ele vê aquilo que você não vê e ele está dizendo: estou eu paralisando contendas com teu nome. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que tu és o Deus, Pai, que fala com o teu povo de maneira muito clara, mostrando que eles têm um dono. Da mesma forma que o Senhor testificou, Pai, diante de todos que estavam ali na congregação, que Moisés e Arão eram escolha tua. O Senhor está mostrando diante de todos, diante dos parentes, diante do povo da igreja, diante do povo da rua, da cidade, do país, do estado. O Senhor está mostrando, Pai, que o Senhor escolheu os teus filhos e ninguém pode invalidar a tua escolha. Obrigada, Senhor, por parar conversações com o nosso nome. Obrigada, Senhor, por paralisar aqueles que vêm com contenda, ferozmente tentando destruir, tentando aniquilar e anular aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece aquilo que pessoas têm falado ao nosso respeito, e o Senhor vai paralisar, porque tu és o Deus de justiça. Tu és o Deus, Pai, que vai parar Datã, Corá, Abirão, todos aqueles que se levantarem contra nós tentando invalidar a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela testificação, por mostrar que o Senhor escolheu o teu filho, escolheu a tua filha, por mostrar a todos, Pai, que as tuas escolhas ninguém pode, meu Deus, anular, revogar ou até mesmo, meu Pai, envergonhar, porque aqueles que são escolhas tuas, Senhor, é o Senhor quem defende. Obrigada por nos defender. Eu vejo o Senhor aqui defendendo pessoas de maneira especial. Eu vejo o Senhor aqui trabalhando para calar adversários, para paralisar e tirar as forças, Pai. Assim como a terra, meu Deus amado, se abriu e tragou a Datã, Corá, Abirão, tudo que pertencia a eles com vida, eles desceram ao abismo. Assim pessoas, meu Deus amado, vão pagar um alto preço, porque estão tocando no teu filho, na tua filha, e eles têm um dono. Foi como o próprio Moisés disse, que estes homens desprezaram o Senhor. E tem gente desprezando o Senhor, Pai. Estão tocando no teu filho e na tua filha, mas estão desprezando o Senhor. E é o Senhor quem vai fazer justiça a partir de agora. Obrigada, Pai, pela tua justiça. Obrigada pela tua justificação. Porque quando o Senhor resolve justificar, ninguém pode invalidar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar,
libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus é um Deus que paralisa aqueles que estavam falando de você. Não se preocupe, porque Deus vai te justificar de maneira clara e todos saberão que você não é escolha dos homens, mas que foi os céus que lhe escolheu e Deus está lhe justificando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.